Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a todos aqueles que nos visitam na tarde de hoje, sejam bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Senhor presidente, nas 3 últimas semanas, motivado pelo clamor das ruas, o Senado Federal tem votado uma lista extensa de projetos, tidos como uma pauta positiva para a sociedade brasileira. Votamos crime hediondo para a corrupção passiva e ativa, colocamos no rol também de responsabilidade civil as empresas que venham ter participação no desvio de recursos públicos. Votamos uma série de projetos que são importantes para o povo brasileiro. Não há como negar e lamentar que há muito na tramitação de várias matérias, esta Casa vinha demorando demasiadamente para concluir o processo legislativo, ou seja, votar temas de grande relevância para o país. Neste último mês, muito disso mudou e temas considerados importantes tiveram a sua tramitação na Casa agilizada. Muito do que foi aprovado no período merece aplauso de toda a sociedade brasileira. Porém, é forçoso reconhecer que o bom funcionamento do Legislativo requer responsabilidade, maturidade e rejeita o assodamento. Não podemos correr o risco de produzir leis que precisem ser revistas em breve. Não há como negar, senhor presidente, no entanto, que alguns temas devem ser celebrados, pois viviam absoluta letargia e o movimento das ruas os trouxe para a agenda legislativa do Congresso Nacional. Refiro-me, por exemplo, ao fim do voto secreto no Parlamento, matéria tão demandada pela sociedade que o Senado viu avançar nestas semanas, ainda não votada no plenário do Senado, mas já votado na Comissão de Constituição e Justiça, os vetos constitucionais, os votos secretos previstos na Constituição, e já quebrado o interstício aqui no plenário por requerimento e aprovado o calendário especial. Tenho, inclusive, a honra de ser o relator dessa proposta de emenda constitucional, que é a PEC número 20 de 2013, de autoria do nobre senador Paulo Paim, que extingue plenamente o voto secreto no Parlamento. A matéria aguarda apenas a votação no plenário, como já afirmei. Tenho a honra também, senhor presidente, de ser o relator do projeto de resolução número 8 de 2013, de autoria do senador Pedro Taques, que acaba com o voto secreto nas eleições do Senado Federal, tanto para as eleições da mesa, quanto para as escolhas dos presidentes e membros da mesa das comissões. Informo a todos que o meu parecer é favorável e já foi entregue à CCJ e a matéria se encontra pronta para votação naquela comissão. Atendendo às manifestações, o Congresso Nacional também aprovou a destinação exclusiva dos royalties do pré-sal para a educação em 75% e 25% para a saúde. Outro avanço significativo para o futuro do Brasil. Ainda na área da saúde, teremos em breve a possibilidade de debater e deliberar sobre a MP 621, que lançou o programa Mais Médicos. Eu próprio tenho sugestões para aprimorar o texto enviado ao Congresso Nacional, como, por exemplo, majorarmos os valores pagos para as equipes do PSF, que é o Programa Saúde da Família. Hoje, em torno de R$ 9.000 por equipe, cujo custo para o município chega, em alguns casos, a R$ 30.000, dado o elevado salário que tem que se pagar a um médico no interior desse país. Na mesma linha, senhor presidente, senador Ataídes, de atender à onda de protestos ocorridos em todo o país,
lembrando que as primeiras reivindicações foram exatamente a luta contra o reajuste das tarifas de ônibus em algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. O Senado Federal, liderado pelo presidente Renan Calheiros, apresentou o projeto de lei do Senado 248 de 2013, que institui o passe livre estudantil. Senhoras e senhores senadores, há cerca de um mês, diante da péssima qualidade dos serviços do transporte coletivo ofertados nos grandes centros do país, de forma justa, a população afetada pelos reajustes não aceitou pagar mais por uma prestação de serviço tão desqualificada e foi às ruas protestar. O que se viu em seguida foi o reposicionamento dos gestores estaduais e municipais envolvidos com a elevação das tarifas e, na prática, os preços não foram majorados. Aqueles que já haviam sido majorados tiveram que recuar. Ainda assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, analisando a motivação das primeiras reivindicações, o presidente desta Casa atentou para o fato de que, dentro dos usuários frequentes do transporte coletivo urbano, na sistemática atual, o segmento menos assistido corresponde exatamente aos nossos estudantes. Tanto pelo fato de que, em geral, os estudantes não possuem renda própria, quanto por ser efetivamente uma parcela de usuários que não goza de benefícios específicos para sua locomoção, como é o caso dos trabalhadores que têm o custo do transporte bancado pelas empresas, ou os idosos, ou os deficientes, ou até os policiais que têm seu custo de transporte pago justamente pela sociedade, ou o caso dos senhores, quando na atividade do serviço, prestadores de serviço da empresa de Correio e Telégrafos do Brasil também não pagam transporte coletivo. Sendo assim, concebido sob a forma de passe livre, o benefício instituído pelo projeto de lei do Senado 248 de 2013 pretende assegurar aos estudantes brasileiros a gratuidade dos sistemas locais de transporte coletivo. O problema é que, tal como formulado, o projeto pressupõe que sempre haverá no local onde residam o estudante ou os alunos serviços ou linhas regulares de transporte coletivo capazes de atender à necessidade de deslocamento dos beneficiados. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, não é o que ocorre em cidades abaixo de determinado porte. Ou seja, nos pequenos e médios municípios brasileiros, que a maioria dos municípios brasileiros não se tem transporte coletivo organizado, onde o perfil das viagens internas da população muitas vezes não justifica a implantação de um sistema de transporte coletivo. Isso não significa, senador Clésio Andrade, Vossa Excelência, que é de um estado que tem mais de 800 municípios, todavia, que a distribuição das atividades urbanas e das distâncias envolvidas não exijam utilização de meios motorizados de transporte, inclusive nos deslocamentos realizados pelos estudantes entre casa e escola. Assim, para que o benefício de que trata o PLS 248 de 2013 possa alcançar todos os estudantes brasileiros, independentemente do porte da cidade em que vivem e da existência de serviço regular de transporte coletivo em operação no local, apresentei uma emenda ao projeto que trata do programa Passe Livre Estudantil, para que seja garantida a oferta de transporte escolar gratuito como alternativa ao passe livre propriamente dito, quando existe um sistema de transporte público coletivo à disposição dos beneficiários. Hoje, o governo federal cobre, na média nacional,
apenas 10% do transporte escolar rural e praticamente nada do urbano. Segundo o último censo, 15%, cerca de 7,5 milhões de alunos da rede pública utilizam o transporte escolar, representando um gasto violento para os estados e, sobretudo, para os municípios brasileiros. E no momento em que corretamente defendemos o passe livre estudantil em cidades que possuem transporte coletivo regular, utilizando recursos provenientes dos royalties do pré-sal, é uma das sugestões colocada para ser fonte de financiamento. Nada mais justo do que estabelecer tal benefício a todos os estudantes brasileiros localizados em todo o território nacional, nas 5 regiões desse país. Desta forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros prefeitos brasileiros, peço a atenção do relator, senador Vital do Rego, do PLS 248 de 2013 e, sobretudo, de todos os meus pares aqui no Senado Federal. Lembrando que todos nós conhecemos a realidade, senador Walter Pinheiro, a realidade do transporte escolar no interior do país, para que juntos possamos aprovar esta emenda que efetivamente promove a educação em todos os municípios brasileiros. Se assim não o fizermos, vamos estar privilegiando, senhor presidente, senadora Thaídes, tão somente as grandes e médias cidades nesse país, que são as cidades que têm maior poder financeiro, maior poder econômico, em detrimento dos pequenos e médios municípios, mais uma vez, que ficam, muitas vezes, com a grande carga da responsabilidade de dar uma resposta direta ao cidadão na prestação de serviço. Senhor presidente, fazendo esse apelo geral aos meus pares aqui no Senado Federal e a todos aqueles que militam pela causa municipalista, requeiro a atenção especial nesta emenda ao PLS 248, que é a emenda para levarmos a todos os municípios brasileiros o passe livre estudantil na forma de transporte escolar. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.